Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso ponto de vista hoje é sobre autossabotagem. Você já se perguntou quantas vezes você já se autossabotou em sua vida? Você tem ideia do quanto você já perdeu em seus relacionamentos afetivos, em sua vida financeira, por não reconhecer que você tem dentro de você uma crença? Uma crença de que você não merece ter algo melhor em sua vida? Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui uma especialista nesse assunto. Ela é mentora, especialista em comportamento humano, em inteligência emocional, é palestrante. Nós trouxemos a nossa querida Fernanda. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Olá, Márcia. Obrigada pelo convite carinhoso. Olá aos nossos queridos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui hoje, nessa tarde tão gostosa, recheada de um delicioso café, para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai falar muito aí, principalmente com as mulheres. Muito bom. E eu queria, Fernanda, que você primeiro nos contasse um pouco da sua história. Só pra gente aqui fazer uma apresentação melhor, eu conheci a Fernanda em uma palestra e eu pensei, eu preciso levar essa palavra, essa mensagem da Fernanda para mais pessoas, porque são conhecimentos, são saberes que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão passando por esse momento, né, de se auto-sabotar em seus relacionamentos, em sua vida financeira. Então eu pensei, preciso levar a Fernanda para o nosso podcast para que ela possa, então, divulgar, levar mais mensagem para mais pessoas. E a própria história da Fernanda, ela é inspiradora, porque a Fernanda fez aquilo que nós chamamos de transição de carreira. Sim. Então é uma pessoa que ela é uma pessoa diferenciada. Então eu gostaria que você primeiro, Fernanda, contasse da sua carreira, da sua trajetória, antes da gente entrar propriamente no nosso assunto. Sim, com o maior prazer, até para que as nossas ouvintes conheçam um pouquinho mais da Fernanda Della Libera. Márcia, eu sempre fui da comunicação, sempre gostei da comunicação, sempre na área de relacionamento. Eu amo essa questão de estar com as pessoas, o olho no olho, o contato. E eu gosto muito de uma frase de que pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Então eu sempre busquei curar as minhas feridas, curar as minhas emoções, e eu sempre tive muito sede pelo conhecimento. Então, nascida e criada na cidade do interior também, Campina Verde, e sempre aquela vontade de estudar, de trabalhar, de ser uma executiva. Mas quando criança, eu sonhava em ser uma psicóloga. Mas quando eu saí de Campina Verde para Uberaba, o mundo corporativo foi me chamando, porque em Campina Verde eu trabalhava na Caixa Econômica, Banco do Brasil, sempre, né? Quando eu cheguei em Uberaba, eu fui levada também, bom, qual a experiência que eu tenho? Bancos, então deixa eu procurar no banco. Então, quando eu cheguei em Uberaba, eu entrei no antigo Banco Real. Uhum. E ali entrei como subgerente e já fui me destacando na área de comunicação, na área de vendas. Em poucos meses eu já era destaque nessa área de vendas, né? E aí esse gerente geral na época, que inclusive foi até meu padrinho de casamento, que ele se espelhava no meu trabalho, ele me dava como exemplo e ele falou assim, Fernanda, você pode mais. E logo eu fui promovida para gerente e logo já tive oportunidades até para galgar cargos maiores, mas por eu ter me casado em Uberaba, veio os filhos, eu entendi que meu lugar naquele momento era Uberaba. Uhum. E eu lembro, Márcia, que quando eu entrei no banco, veio aquela vontade de ir para o mundo da psicologia. Mas aí quem está no banco tem que fazer um curso na área de administração, economia, e aí eu tive que fazer essa escolha, né? Não, vou fazer administração. E fui levada à administração, pós-graduada em gestão empresarial, pós-graduada em gestão de cooperativas. Fiquei no banco 7 anos, depois eu saí do banco privado e fui para o Sicoob. Trabalhei 10 anos em uma cooperativa de crédito e ali vários cursos de vendas, pós-graduação, né? Mas faltava algo na minha vida, faltava algo. E esse faltar algo me incomodava, então eu continuei buscando através desse conhecimento, sempre gostei muito de ler, e foi um curso de inteligência emocional, estrategista comportamental, que eu me redescobri.
E eu entendi meu verdadeiro chamado, meu verdadeiro propósito, que esse dom, esse talento para falar, para me comunicar, não era só para ficar em um mundo corporativo, vendendo produtos e serviços. Foi a minha escola, foi o meu palco. Mas ali eu estava somente sendo preparada para fazer o que hoje eu faço. Então foi através da inteligência emocional, foi através de romper com as minhas feridas, foi através de ressignificar o meu passado, entender o meu verdadeiro chamado, entender que eu podia romper com a autossabotagem que me levava a ficar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, para ser validada não por quem eu era, mas pelo que eu fazia. Por quê? Quando eu tomei a decisão de fazer essa transição de carreira, eu estava no auge da minha carreira. Eu estava já como gerente de negócios, um bom cargo, né? Extremamente validada ali pela diretoria do Sicoob, mas eu precisava fazer essa transição de carreira. Tanto que quando eu cheguei para pedir demissão, eles falaram, não, Fernanda, mas como assim? Você não pode sair, né? Eu falei, olha, e aí eu tenho um princípio também da honestidade, do caráter, que eu não dava conta de conciliar as duas coisas. Porque nessa minha jornada, e também sempre voltada para o espiritual, eu tenho um grupo onde eu lidero essas mulheres, e aí eu senti que eu precisava romper e ser sincera com o meu propósito, e cuidar mais dessas mulheres, cuidar mais de pessoas, né? Então foi uma transição de carreira que eu digo que foi fácil. Porque quando nós verdadeiramente descobrimos quem nós somos, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, e quando você vê o valor que você tem, você consegue transmitir isso com tanta autenticidade que as coisas fluem. E algo muito bacana é você se posicionar diante de quem você verdadeiramente é. E foi o que eu fiz. E aí eu consegui, então, fazer essa jornada de transição. E desde então, eu falo que as coisas têm acontecido. E acontecido de uma maneira extraordinária, Márcia. De uma maneira que, humanamente olhando o que acontece hoje com a Fernanda, seria talvez até impossível. Mas o que acontece é porque eu entendo que foi o meu posicionamento, a minha mudança, o meu saber quem eu verdadeiramente sou, que trouxe essa transformação. E hoje estou aí, né, colhendo frutos de poder semear na vida das pessoas. Entendi. Muito bom. Fernanda, então a gente agora já começa propriamente no nosso tema, que é a autossabotagem. Você até já deu um spoilerzinho aí na sua fala sobre a autossabotagem, já entendi aí algumas questões, você mesmo eu ia até te perguntar aqui num dado momento, já vou até me antecipar. Você já se autossabotou? Muito, porque todo mundo se autossabota. Todo mundo, em algum momento da vida, se autossabota? Sim, em algum momento, em alguma área da sua vida. Preciso descobrir, então, em que eu já me autossabotei? Na verdade, Márcia, a autossabotagem, ela vem na nossa vida por um evento de injustiça que você viveu. Então, todos nós temos uma história no nosso passado. E nem todos têm uma história de um passado só de alegria, só colorido, né? Todos nós temos talvez algo ou alguma situação que nós vimos, ouvimos ou sentimos. E aquilo gerou em nós uma semente de injustiça. E essa semente de injustiça, nós não tínhamos habilidade para lidar com isso. Ela entra na nossa mente, tudo começa na nossa mente. E ali ela encontra um solo fértil, porque não temos habilidades para lidar com aquele evento de injustiça, de alto impacto emocional. E aí são várias situações que você pode ter visto, ouvido ou sentido. E aí aquele evento de justiça, ele, ao entrar na sua mente, ele encontra um solo fértil, onde você está magoada, ferida, amargurada, e você não consegue lidar com isso. Ele vai para a segunda fase, que é o ressentimento. Você fica ressentida, e aí não sabe lidar com aquelas emoções. Vai para a terceira fase, que é o vitimismo. E aí na terceira fase, não sabe lidar com as emoções, vai para o não merecimento. E quando você chega nessa fase do não merecimento, você vem o quê? As consequências da autossabotagem. Então imagina uma pessoa que talvez passou por um abandono na infância, talvez viu brigas na infância, talvez passou por dificuldades financeiras, viu situações de muita dificuldade por questões de escassez, de dinheiro, de revolta, é algo que ela viu, ouviu ou sentiu, ou passou por um abuso, ou passou por um abandono. E aí aquilo gerou uma ferida emocional. E nós somos feridos numa área que a gente não é compreendido.
E isso vai gerar qual consequência desde que passou por todas as fases e não foi resolvido esse evento de injustiça? A última fase, que é a consequência, você começa a se auto-sabotar. Todo excesso é uma fuga. E aí talvez é um excesso, tá? A pessoa tem um excesso de redes sociais. É uma autossabotagem. A pessoa atraiu uma pessoa com o mesmo padrão de comportamento de um pai. É uma autossabotagem. A pessoa está comendo muito. É uma autossabotagem, uma fuga. Torna-se viciado, talvez, em bebida, em pornografia. Quando você fala atrair sempre pessoas com o mesmo perfil do pai, esse perfil de pai seria um perfil negativo? Sim, ou uma carência emocional. Como mentora, nós trabalhamos na mentoria cura vários livros, filmes, para trazer à pessoa lembranças, vários métodos, várias técnicas e ferramentas validadas dentro da inteligência emocional para fazer com que você volte e entenda. E aí, algumas mentoriadas minhas, Márcia, chega a relatar: Fernanda, é verdade, eu atraí um marido com o mesmo perfil do meu pai. Ou Fernanda, é verdade, tudo que eu neguei na minha mãe, hoje eu ouço meu filho falar: mãe, você tá igual a minha avó. Entende? Então, repetindo comportamentos que ela não gostava. Que ela não gostava, que talvez ela negava. Tem um livro, inclusive, que eu passo na mentoria, vou deixar de dica aí para suas, né, para os nossos ouvintes. Por favor, deixa. Chama O Ciclo da Autossabotagem. É um psicanalista que ele conta histórias reais de homens, mulheres, né, de pessoas que contam ali o que ele não queria fazer, que ele repetiu do pai, ou que ele não queria fazer, que repetiu da mãe. Situações de traição, situações de abandono, situações de não amadurecimento. Que ele viveu na infância e se autossabotou depois de adulto. Fez exatamente a mesma coisa. Ou o inverso, que gera uma autossabotagem. Então, algo que ele viu, ouviu ou sentiu. E importante a gente olhar isso, Márcia, também, com muito carinho, porque isso é muito pessoal. E aí é onde nós ferimos as pessoas. Porque talvez você vai me contar uma história que eu vou falar assim: mas só isso? Mas aquilo foi um evento de injustiça para você. Sim. Então, qual o evento de injustiça? Em proporções que só eu sei avaliar. Só você sabe avaliar. Qual foi a dor que você viveu? E aí você se auto-sabota buscando subtrair a sua força e atraindo padrões de relacionamento que subtraem esse lugar seu. Então todo excesso vira o quê? Essa fuga. Mas é uma dor de um abandono, uma dor de uma falta, uma dor de uma escassez, uma dor do não merecimento, uma dor de uma autoestima que foi desconfigurada ao longo de coisas que você passou, e aí você se sabota. Então a comida, eu gosto de dizer, você não está comendo a comida, a gente come as emoções. A bebida é uma fuga, a pornografia é uma fuga, uma traição, um desvio de conduta é uma fuga. Não estamos aqui para validar nenhum comportamento tóxico, mas estar em relacionamentos tóxicos é uma fuga. Estar em relacionamentos tóxicos é uma fuga. É uma autossabotagem. Eu não mereço algo melhor. Por isso eu estou sempre atraindo pessoas que me fazem sofrer, que me fazem infeliz. Autossabotagem. Ou você começa a ter um excesso na sua vida. De quê? Muito trabalho. Eu preciso me sentir muito ocupada. E aquilo todo excesso é uma fuga. Opa, o que ela está negligenciando? A família? Qual é a dor na família? Por que você está levando tudo para o lado muito profissional, né? A gente vê muitas mulheres bem-sucedidas, sobrecarregadas, cansadas, fadigadas, que não se permitem parar. Em qual momento você foi validada, talvez, em uma situação pelos seus pais, onde você precisava de fazer muito para chamar a atenção, para ser vista? Entende? Autossabotagem com coisas financeiras, por exemplo. Isso. Por que você está comprando muito? De onde vem esse excesso na compra? Talvez você viu faltar muito, porque também a autossabotagem, ela atrai no sentido reverso. Ou talvez você tem muito, mas não permite usufruir daquilo que você tem muito. Por quê? Porque você pensa o quê? Não, faltou e agora vai faltar. Então eu preciso guardar. Autossabotagem, não sou merecedora, tenho medo. O medo é uma autossabotagem. Medo do novo, medo de não dar conta, medo do julgamento, medo da comparação. E quantas mulheres, Márcia, estão escondidas porque se auto-sabotam? E aí, já que você falou em medo, tudo que é novo na nossa vida gera medo. E o medo normalmente nos paralisa. Até que ponto que o medo pode ser considerado um medo normal? E qual é o medo que é o medo que se enquadra lá no comportamento da autossabotagem? Excelente pergunta, Márcia. Todo mundo tem que ter medo, meninas.
tá? Por quê? Porque se você não tiver medo, você vai cair no penhasco. Se você não tiver medo, você vai atravessar a rua sem olhar, numa rua movimentada, né? Então nós temos que ter esse medo, medo de fechar a nossa casa, medo de ser precavida, medo do que você está comendo, sim. Esse é um medo natural, aceitável. Mas a pergunta é, eu sempre falo para as meninas da mentoria, faça perguntas poderosas para você. Quando você começa a fazer perguntas poderosas, você começa a ter respostas extraordinárias. Então a pergunta é, isso que eu estou sentindo agora, está trazendo para mim benefício ou malefício? Isso que eu estou sentindo agora, esse medo está me protegendo ou está me anulando? Ou eu estou me auto-sabotando? Entende? Porque você tem que ter medo. Ah, vai com medo? Não. Vai com medo mesmo? Não, para. Olha para esse seu medo. Entende de onde ele vem? Faça as perguntas poderosas. Entenda, esse medo está me paralisando. Então esse medo não é o medo natural. É o medo que foi colocado. E ele foi colocado por alguma coisa que você viu, ouviu ou sentiu. Então, vamos quebrar esse medo? Vamos olhar para dentro de você? Vamos tratar esse lugar da sua vida que você está tendo medo? Por que você tem medo do julgamento? Isso é tão interessante, por exemplo, eu já tive situações em que a pessoa tinha medo de ser julgada na internet, em gravar, em expor, em pegar um microfone, em falar. E aí, nesse nosso processo, descobrimos que quando ela era pequena, ela estava na sala de aula, ainda pequenininha, ia conversando ali com os colegas e a professora jogou um apagador, aqueles apagador antigo, pesado, e aí bateu, fez aquele machucadinho ali, aquele galo, né, que eles falavam galo, e aí o que aconteceu? Todo mundo riu dela. Naquele momento, essa criança, ela viveu o quê? Um evento de alto impacto emocional, que gerou nela o quê? Um evento de injustiça. E que fez com que ela tivesse o quê? Medo. Medo de se expor. Então, todas as vezes que ela era colocada em uma situação onde ela teria que se expor, ela sentia medo. Esse medo é um medo que trazia benefício ou malefício? Malefício, porque é um medo que paralisava ela. Ela não conseguia. Ela gravar vídeos, ela dar uma palestra, ela se comunicar melhor, porque ela se anulava. Por quê? Porque quando eu fui exposta, o que aconteceu? Eu fui exposta ao ridículo. Exposta ao ridículo. Então ela precisava olhar para esse medo. Por que eu sinto medo? De onde vem esse medo? Então, dentro da mentoria, nós fazemos várias ferramentas, Márcia, que vai trabalhar tudo isso. Nós fazemos um ressignificar para olhar para nós mulheres. Eu quero saber quem é a Fernanda. A Fernanda é mãe, a Fernanda é esposa, a Fernanda é mentora, a Fernanda é palestrante, a Fernanda tem uma linda carreira, uma linda história para contar de um mundo corporativo. Não. Para. Quem é você, Fernanda? Quem é você? Quais são suas fraquezas? Quais são seus medos? Quais são suas frustrações? Quais são suas forças? Quais são as suas âncoras de carreira? Quais são os seus valores, Fernanda? Eu quero saber quem é você. Então, dentro da mentoria, nós temos ferramentas que leva as pessoas a descobrirem quem elas verdadeiramente são, porque talvez estamos vivendo tão no automático, estamos nos auto-sabotando em alguma ou em várias áreas da nossa vida. Hoje, inclusive, essa é a nossa primeira aula de mentoria cura, que nós vamos trabalhar isso, que a aula vai ser de auto-sabotagem, que a pessoa começa a falar assim, depois dessa primeira aula eu ouço assim, Fernanda, passou um filme na minha cabeça. Fernanda, eu comecei a visualizar várias coisas que eu tô me auto-sabotando. E como você vai romper com algo que você não está vendo onde você está? Não reconhece. Exatamente. Que a primeira coisa para processo de cura é reconhecer. Sim. Reconhecer e romper para poder avançar. Sim. Né? Avançar para o próximo nível, como Exatamente. você disse. Por exemplo, se não reconhece, você não sai do lugar e você fica... Tá errado, tô angustiada, tá faltando alguma coisa, eu não tô feliz. Aí eu me culpo porque parece que eu tenho tudo, Fernanda, mas eu não tô feliz. E aí eu me culpo porque eu me cobro, porque cadê a minha gratidão? Mas não é isso. Você precisa de entender de onde tá vindo essas emoções. Você quer ver um exemplo? Você vai entrar num processo de ter uma vida saudável, um corpo saudável. Então você vai na nutróloga. Ela não te dá um diagnóstico, ela faz o quê? Pede vários exames para ver qual vitamina você precisa, para ver o que está em excesso, o que está em falta. Suas carências nutricionais. Suas carências nutricionais. E aqui a gente trabalha as carências emocionais. Então aí vai para fuga, vai para autossabotagem, vai para as crenças e aí compra o que não precisa para
agradar quem você nem gosta, para ser validada, e aí você tem medo do novo, medo do julgamento, sabe? E você se anula por uma questão de, poxa vida, quem eu sou? E Fernanda, a origem desses problemas, eles estão sempre localizados na infância? Márcia, 99%. 99%. 99%. E eu estudo muito inteligência emocional, eu leio muito. Então, todos os livros, todas as pesquisas, tudo que a gente vê, vem da infância. Quando a gente começa a mentoria, eu já passo várias situações para que elas vejam e façam essa reflexão. E entende-se que sim. Então, é por isso que nós precisamos olhar para esse lugar. Por favor, ninguém está aqui para culpar o pai e a mãe. Mas nós somos 50% o pai e 50% a mãe. Só que agora eu e a Márcia estamos tendo acesso a um conteúdo valioso para nós não repetirmos padrões de comportamento. Mas os nossos pais não tiveram. O que eles fizeram? Fizeram o que eles podiam, melhor naquele momento. De melhor. Mas é muito protetor. Nossa, que linda, amava muito. Sim, mas essa super proteção gerou medo, gerou uma anulação. Sabe? Não, eu aprendi que eu tenho que trabalhar muito para conseguir ter alguma coisa na vida. De onde vem isso? Aí agora tem medo de gastar, porque vai faltar. Na infância. Aí vem a escassez na infância. Menino, dinheiro não dá em pé. Menino, sai daí. Passamos muita dificuldade. Homem não presta, homem é tudo igual. Para ganhar dinheiro não é fácil. Entendi. E aí aquilo vai ficando em você. Por quê? Por que nós falamos que temos que trabalhar aqui os situações em destravar, despertar e decidir? Então você destrava, você desperta e você toma algumas decisões diferentes, até para que nós não venhamos a repetir isso com quem? Os nossos filhos. Só que quando eu fui descobrir isso, nossos filhos, eu tenho hoje um filho de 18, uma moça linda de 16, muita coisa eu já repeti. Muita coisa eu já repeti. Então, mas tem como a gente trabalhar tudo isso, não só em nós, mas através de nós, para escrever uma nova história de possibilidades. Talvez o nosso filho chegue e fala, mamãe, eu quero ser bombeiro. E aí, filho, larga de ser burro. Bombeiro não dá dinheiro. Larga de ser bobo, vai estudar, menino. O que você fez com seu filho? Uma criança, que você é autoridade sobre a vida dele, que você fala tem um peso muito grande, a mamãe e papai, e aí ele vai crescer que jeito? Talvez ele não vai ser um bombeiro. Mas ele vai crescer com medo, inseguro, frustrado, não sabe qual profissão escolher, tá indeciso, tá inseguro. Mas por quê? O que a mamãe falou sobre a vida profissional? Entende? Ou se você fala assim, uau, meu filho, você quer ser um bombeiro? Que lindo. Você vai ser um grande bombeiro. Você vai salvar vidas. Você vai pegar as pessoas que estão lá no fogo. Você vai mudar a história de uma família. Parabéns, eu tenho muito orgulho da sua decisão. Talvez ele vai crescer e não vai ser um bombeiro, mas ele vai crescer sabendo o quê? Quem ele é. Ele vai crescer sabendo fazer as escolhas certas. Ele vai crescer com a autoestima lá em cima. Então, isso muda tudo. Nós entendermos disso. Amarmos os nossos pais. Aceitarmos a nossa história. Não negarmos, não repelirmos. Mas eu aceito, eu perdoo. E eu aprendi, outra ferramenta que nós trabalhamos muito, mas eu decidi ser a protagonista da minha história. Quando eu saí lá de Campina Verde, a minha mãe ficou que jeito? Márcia, chorando. Minha filha, você vai pra cidade grande, lá é perigoso, minha filha. Não vai não, não faz isso. Entende? Era uma proteção, era um amor, era um afeto, era um cuidado. Mas, inconscientemente, ela estava criando um mundo de quê? De incertezas, de impossibilidades em mim. Entende? Fernanda, são vários tipos de autossabotagem. Quais são os tipos mais comuns? Márcia, é uma pergunta muito relativa. Porque nós precisamos entender o que a pessoa passou, para que qual área ela está se autossabotando, né? Então, às vezes, o que a gente vê muito de mais comum são essas fugas de, por exemplo, comida, de, por exemplo, bebida, de, por exemplo, de relacionamentos tóxicos. Mas não tem como falar algo que é mais comum, entende? Porque a autossabotagem, ela pode aparecer na nossa vida de várias maneiras. Então temos atrair relacionamentos tóxicos, dificuldade de se posicionar. Sabe aquela pessoa que fala sim pra todo mundo? Sei. Eu falo que aquela pessoa que fala sim pra todo mundo, ela fala não pra ela. E cada não que a gente fala pra nós é uma doença, porque nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Então quando a nossa alma, mente, desconecta do nosso espírito, o nosso corpo vai gritar. E aí o que acontece?
dor no estômago, o que acontece? Queda de cabelo, o que acontece? Um tumor, pedras nos rins. Então, até uma pedra no rim é uma consequência de uma pessoa que ficou anulada, que ficou calada, que engoliu o choro, que não conseguiu demonstrar o seu sentimento, reprimiu as suas emoções. Engole o choro, esse é o que é mais... engole o choro. Entende? Quantas vezes é aquele excesso de educação que fez você se anular pelo outro? Fernanda, mas eu sou tão boa, eu não consigo falar não. Só que aí você fala sim pra todo mundo e o não é pra você. Entende? Isso vai gerar o quê em você? Uma desconexão do corpo, alma e espírito. Então, é relativo... quais são os mais comuns? Depende muito de cada pessoa. Porque você pode estar se auto-sabotando em uma área da sua vida ou em várias áreas da sua vida. Entendi. E, Fernanda, quando se fala em autossabotagem, a gente fala de um ciclo de repetições, né? São padrões de comportamento que se repetem. Sim. Levando a pessoa sempre ao mesmo ponto. Ou não sair daquele ponto. Ou não sair daquele ponto. Sim. Ela vai e volta sempre ali no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ela não consegue avançar. Sim. Você consegue me dar um exemplo real de autossabotagem no trabalho? Pessoas que você realmente ajudou e que conseguiu sair desse comportamento? Porque, Márcia, eu falo o seguinte, quando eu fecho um processo de mentoria, seja em grupo, como nós vamos começar uma hoje, seja individual, eu falo, olha, milagre só Deus faz. Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te contar a minha história, o que eu rompi, o que eu consegui através da minha vontade de ser transformada e deu certo na minha vida. Então, todos os processos que eu já tive a oportunidade de acompanhar, de pessoas extremamente decididas, elas não só colheram frutos, como eu tenho vários aí no meu Instagram de testemunhos de mulheres que conseguiram. Porque, como eu disse, quando você identifica, você tem que se conformar com aquilo. Porque o que acontece com o nosso cérebro, Márcia? Isso é neurociência. O nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real de imaginário. Então, imagina você contando uma história de uma vida para você. Eu mereço. Então, por isso eu vou comer mais. Eu mereço, então por isso eu vou comprar mais. Eu não mereço, então por isso eu vou atrair um relacionamento abusivo. Eu não dou conta, então por isso eu vou atrair pessoas que eu não me posiciono perante essas pessoas. E aí, o que acontece? Então, quando eu vejo de onde veio essa dor, essa ferida, essa carência emocional, esse gatilho mental, aí eu quero mudar. Fernanda, eu preciso mudar. E aí nós vamos fazer várias ferramentas, vai ser um processo que talvez vai doer, mas é uma dor necessária, é uma dor que incomoda, é uma dor que passa um filme, mas para te tirar daquele lugar. E aí o seu cérebro começa a ter novos comandos, você começa a criar uma nova realidade, e o seu cérebro acredita nessa nova realidade. E aí você começa a romper com esse subconsciente desse passado e começa a construir uma nova história. E, por exemplo, eu já tive vários casos de mulheres que estavam na CLT, por exemplo, na autossabotagem, do que? A crença de não merecimento. Se autossabotava, todo mundo foi CLT, fica com o seu dinheirinho, mas vale um passarinho na mão do que 2 voando. Ali você tem segurança e estabilidade não existe, isso é conversa que contaram pra nós. E aí o que acontece, Fernanda? Eu não consigo romper, realmente eu tô aqui nessa área, mas não tô feliz. Tudo bem, quem é você? De onde vem tudo isso? Quem da sua família não rompeu? Não, todo mundo da minha família a vida inteira trabalhou de empregado. Ok, tem um ciclo familiar ali, tem um padrão de repetição. Você quer ser a protagonista da sua história? Porque o que você viu, ouviu ou sentiu, você pode, depois de uma mulher, repetir ou não. Márcia, eu sou a protagonista da minha história. Eu vou romper esse ciclo. Então, fizemos um trabalho e essa mulher saiu. Parou de trabalhar para o outro com um talento maravilhoso e montou o seu espaço e está transbordando. Já tive casos também de questões financeiras. Fernanda, eu até ganho, mas a hora que eu vejo não tem nada. E aí tinha o quê? Uma autossabotagem de subtrair a sua força, de não conseguir se posicionar, de ser a boazinha. Por quê? Veio de uma situação do passado, onde para ela ser aceita por causa da autoestima, ela tinha que se anular, ela tinha que engolir o choro. Várias coisas que aconteceu que fez ela não se sentir merecedora. Então ganhava muito, mas perdia tudo. Isso tudo tá lá no inconsciente. No subconsciente. Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, Márcia, os resultados nossos hoje vêm do nosso subconsciente. Porque nós somos razão e emoção. Imagina, né?
Razão, eu quero ter um bracinho igual o da Márcia. Razão, eu preciso dormir cedo. Razão, eu não posso comer doce. Razão, eu não posso me auto-sabotar. Emoção. Mas eu como a comida, que é emoção. É minha dor da infância. Era meu lugar onde eu me sentia acolhida, porque faltava muito. Entende? Entendo. E aí eu começo a fazer o quê? A me auto-sabotar. Por quê? Porque eu vivo muito mais desse subconsciente pela emoção. Então nós somos muito mais dominados por essas emoções. É por isso que nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar essas emoções. Eu costumo dizer, Márcia, que é como uma lâmpada. A lâmpada queimou, vamos trocar. Queimou de novo, troca. Queimou de novo, troca. O problema não é a lâmpada. O problema é o que está atrás da lâmpada. O problema é a fiação. Por isso que, com todo respeito a uma medicação, tem pessoas que precisam. Eu gosto de deixar claro também que eu falo que eu nasci uma psicóloga, mas estudo muito, mas eu sou uma mentora. Uma mentora é o quê? Eu te pego na sua mão e te ajudo. Com a minha história, com a minha experiência e com a minha expertise. Mas, não desmerecendo, jamais, mas, por exemplo, talvez a mulher tá angustiada, tá triste, tá sufocada, e ela vai, não, eu tô doente, eu tô deprimida, eu tô neurótica, eu preciso de um psiquiatra. E aí, o psiquiatra vai medicar ela, e ela vai tomar medicação, é a lâmpada. Ela para de tomar medicação, volta tudo de novo. E aí? É porque não tratou o quê? As emoções. As emoções, os gatilhos. Os gatilhos mentais, o inconsciente. O inconsciente. Os traumas, as dores, o posicionamento, a fala positiva, a fala poderosa. O mudar essa conexão do que você está falando, do que você está sentindo, palavras poderosas. E aí é muito processo. Entende, Márcia? Fez sentido? Sim, o medicamento poderia ajudar nesse processo. Sim. De cura. Mas se não mudar, se não reconhecer, se não for lá na raiz do problema que originou esse gatilho, que originou esse sentimento, essa crença de não merecimento, não vai resolver. Nós não vamos conseguir avançar. Exatamente. Por que, por exemplo, uma pessoa que está obesa e vai fazer uma bariátrica, que o médico pede e exige que ele passe primeiro por um tratamento psicológico? Porque vai tirar ali. Aí vai se auto-sabotar, todo excesso é uma fuga. E isso aí é pesquisas comprovadas de que uma pessoa que não faz o processo certo, ela pode ir para uma fuga de bebida, uma fuga de droga. Ou seja, não era comida. Entende? Faltava, é o quê? É a mentalidade. Pensamentos, sentimentos e emoções que geram o quê? As nossas ações. Ações repetidas vezes geram o quê? Os nossos hábitos. Que repetidas vezes geram o quê? O nosso caráter. E o caráter que libera o quê? O nosso destino. Mas começou aonde? Na mente. Na mente. Fernanda, aquelas mulheres, né? E aí a gente conhece algumas que estão sempre, a gente fala, nossa, a minha amiga tem um dedo podre para homem, né? Tá sempre atraindo o homem errado. O homem que não faz ela feliz. E a origem desse problema poderia ser lá na infância dela, em que ela teve, viveu na família dela um pai que não era um pai que exercia sobre a mãe dela uma violência psicológica ou até mesmo uma violência física. Seria aí a causa, a raiz desse problema? Total, Márcia. É exatamente isso. Ou vai atrair no mesmo padrão ou de uma maneira revertida, procurando buscar aquela carência, entende? E sim. Por isso que eu falo que tem um livro que eu até indico na mentoria do Paulo Vieira, hoje aí, né, o maior especialista, um dos de inteligência emocional, ele tem um livro que eu indico na mentoria que é O Poder da Autorresponsabilidade. Tudo, exatamente tudo que você está vivendo hoje, você atraiu. Você foi a responsável. E não é para trazer dor, é para falar, uau, então sem mim, então eu vou curar a mim. Que bom que não está no governo, que bom que não está na minha amiga, que bom que não está no meu companheiro, eu é que tenho que mudar. E um dos situações de autossabotagem, como quando você fez aquela pergunta sobre mais comuns, é o vitimismo. Não, mas é ele, ó céus, né? Eu não tenho sorte no amor, mas não dá certo, mas eu só atraio pessoas assim para aproveitar de mim, para abusar de mim. Mas por quê? É a pessoa. Porque você tá repetindo, porque você não quer ser a protagonista da sua história, porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Mas porque tá no subconsciente, a pessoa precisa olhar para esse ponto cego, que a gente chama de ponto cego, e falar, não, tá, o defeito tá em mim.
O problema vem da minha carência emocional. O problema vem de eu subtrair a minha força e eu atraio pessoas para aproveitar. Fica vulnerável a um discurso do resgatador. Eu não tenho sorte, eu só arrumo pessoas que faz isso, que faz aquilo. Parece que eu não tenho. Não é sorte. Eu não acredito em sorte. Eu acredito muito naquilo que você decide ser. Eu acredito muito que você tem uma força tão grande dentro de você. Quando eu faço o que eu faço, tem pessoas que falam assim, o que você fez? Eu falei, nada. Eu tive acesso ao mesmo conteúdo que você. Eu passei pela mesma formação que você. Eu só tomei uma decisão de ser a minha melhor versão. Não com o que estava lá fora, mas com o que eu estava rompendo de dentro para fora. Isso é poderoso, né, Fernanda? Eu falo que a gente precisa estar sempre buscando a nossa melhor versão. Sim. Né? E quando você falou aí dessa questão do cérebro, que o cérebro gosta de contar historinha, né? E Sim. a gente está sempre contando historinhas para a gente justificar, para permanecer naquilo. Essa semana eu escutei de uma conhecida minha, de uma amiga, em que ela, logicamente nós não podemos citar nomes, né? Mas o marido trai. O marido trai. Aí sabe o que ela falou? Você sabe por que o meu marido me trai? Porque eu sou muito forte, eu tenho um temperamento muito forte. Eu sou uma mulher forte, é por isso que ele me trai. Ele não consegue, como se ele não conseguisse conectar com ela. Porque ela é muito forte. Então, ela conta essa historinha e essa historinha faz ela se sentir melhor. Né? Mas o que adianta nós de fora vendo? Precisa partir dela. É por isso que eu falo que quando a pessoa passa por uma jornada da mentoria cura, não tem como ela não ser transformada. Eu tenho uma aula que nós vamos fazer no segunda aula, que é sobre blindar a nossa mente. Quando você se aproxima de pessoas que só reclamam ou que contam uma história, que você identifica isso, você tem que parar de ouvir pessoas que só reclamam e não dar explicações, porque isso rouba a sua energia. Nós temos que dissipar energia. É uma historinha que ela aprendeu a contar. O nosso cérebro, ele conta historinhas em fração de segundos. Vou levantar cedinho pra academia. Não, mas a cama tá quente. Não, mas só mais hoje. Não, mas hoje não. Mas agora... E aí você fica na zona de conforto. Então você tem que confrontar. Então ela aprendeu a contar essa história. E detalhe, você vai ver hoje na aula, uma das coisas que é a autossabotagem, quando você vai falando, eu vou lembrando, é que a pessoa fica muito boa em contar histórias. Ela acredita na história dela. Essa é excelente. E ela Entende? não larga o marido. E talvez ela realmente tenha uma força masculina nela, que veio de uma carência de pai, tá? E aí realmente ela subtrai a força do marido, que não vê nela uma esposa sensível e pode buscar em outras situações, mas foi ela que atraiu. A mulher nasceu para ser bela e o homem nasceu para ser forte. E muitas vezes, nós vamos trabalhar isso na mentoria, a gente muda o lugar das coisas. A gente inverte. Tem muita mulher no lugar de filha da mãe, cuidando da mãe, no lugar de filha do pai, de pai do pai, tá errado. Tem muita mulher no lugar de mãe do marido. De mãe do marido, que essa é péssima. Exatamente. Essa é péssima. Então, tudo isso, Márcia, faz parte de coisas que a mulher precisa de olhar e romper. Eu não trabalho só com mulheres também, tá? Por mais que meu nicho é muito mulher, mas a gente trabalha muito isso nas empresas. Porque além da empresa tem mulheres, sim ou não? Sim. Tem homens, sim ou não? Sim. Tem pessoas com autoestima baixa, tem pessoas feridas, tem pessoas que estão bloqueadas, travadas, e aí a produtividade não vem, o relacionamento não acontece, chefes abusivos, situações de saúde mental que agora até o governo tem uma nova lei que vai entrar em vigor, né? Já entrou, mas só vai ser multada a partir do ano que vem a empresa que não se adequar com saúde mental. E a inteligência emocional entra o quê? Na gestão de tudo isso, na prevenção de tudo isso. Porque talvez o CEO é um escroto, mas ele foi ferido, ele foi machucado, ele precisa de inteligência emocional. Uhum. Daniel Goleman, um dos maiores especialistas em inteligência emocional, o que ele vai falar? 80% é inteligência emocional, 20% é intelectual. Então eu sou médica, linda, maravilhosa, emocionalmente doente. Eu só tenho inteligência intelectual, sei tudo, sou muito culta, com todo respeito, tá, Márcia? Não que a gente não precisa, mas inteligência emocional é zero. Uhum. Eu preciso de validação, eu tenho medo do julgamento, medo do novo, me se auto-saboto, me subtraio nos meus relacionamentos, me vitimizo. Qual é a dor? Inteligência emocional. 80% é inteligência emocional, 20% é intelectual. A intelectual vai te levar até certo nível, a inteligência emocional vai fazer você subir de nível. Entendi. E, Fernanda, então, às vezes a pessoa pode passar a vida inteira sem perceber que ela se auto-sabota? Sim.
Sim, se ela não quiser olhar para esse ponto cego, não quiser buscar ajuda, porque tem pessoas que costumam contar histórias, né? Como essa questão da sua amiga. E talvez você vai identificar isso quando você falar assim, por que você não faz uma mentoria? Por que você não procura entender de onde vem esse ciclo? Por que você não procura entender algumas áreas da sua vida? Eu tenho mulheres que já passaram comigo que foram abusadas na infância. Que o pai bebia, então ela atraiu relacionamentos abusivos, atraiu o marido que bebia, mas ela entendeu isso, de onde vinha. Porque nós começamos a atrair aquele lugar de dor para nos mantermos naquela situação. Eu fico assim, eu tô te ouvindo e eu tô tentando entender como que o cérebro faz isso com a gente. Não era para tirar a gente desse desconforto, colocar a gente bem longe desse tipo de pessoa? Você atrai aquilo que você não conseguiu repelir. Por incrível que pareça, aquilo que você teve repugna, se você não olhar para aquilo, eu perdoo, eu aceito, eu aprendi, daqui que vem, eu tô fazendo aqui esse rito de passagem, eu vou ser a protagonista da minha história, você vai repetir. Incrível. Por uma carência de dor. Tem um filme que eu passo, que chama Pais e Filhas, outra dica aí pras meninas, que ela conta a história de uma jovem, que quando ela era ali com seus 4 aninhos, o pai e a mãe voltando, brigando dentro do carro. Ela vendo aquela briga dos pais. Ama o pai, ama a mãe. Me sinto culpada por aquilo. O pai bate o carro, a mãe morre. Ela vê a mãe morta. Vê o pai ensanguentado, fica só com o pai. Ela já teve um evento de alto impacto emocional. Mamãe partiu, mamãe te deixou. Evento de dor. E aí o pai desenvolve, pela saúde mental, tipo uma esquizofrenia, onde ele tremia muito o corpo, não conseguiu tratar tudo isso. Não conseguiu romper na psiquiatria com tudo isso. E aí, em dessas crises, ele bate a cabeça e morre também. Essa menina fica sozinha. Foi deixada. Uma criança. Não teve habilidade para lidar com essa semente de injustiça. Sentiu dor, sentiu mágoa, sentiu tristeza, gerou um ressentimento, cresceu se vitimizando e cresceu como? Não merecimento. O que aconteceu? Moça, linda, só atraía relacionamento, onde ela se tornou uma mulher fácil. Saía com todo mundo, transava com todo mundo. Mas por quê, Márcia? É uma dor que ela sentia, de uma carência emocional, que ela buscava suprir aquela dor nos lugares errados. Então, uma mulher que não sentiu o colo do pai, ela vai buscar esse colo no lugar errado. Então, a gente tem até uma definição, né, que a mulher fácil é a mulher que não teve um colo de um pai, talvez. A mulher macho é aquela mulher que não teve a figura paterna e viu a mãe ser pai e mãe. Por muito tempo eu fui essa mulher macho e hoje eu trabalho ela. Por quê? Eu vi minha mãe ser pai e mãe. Altamente dominante, que a gente trabalha isso também no perfil comportamental, que tem dominante, analítico, estável, e aí as meninas descobrem o perfil. Altamente dominante, fazia, acontecia, resolvia tudo à frente do meu tempo. Quando ele pensava em alguma coisa, de organizar tudo. Quando ele pensava em falar, eu já estava com a resposta. Eu estava no lugar errado. Eu estava subtraindo. A masculina estava lá nas alturas. Mas por quê? Eu vi minha mãe fazer o quê? Eu vi minha mãe trocar a lâmpada, eu vi minha mãe ser a voz de comando. Eu simplesmente repetiu. Fez sentido? Fez. Fernanda, você disse, eu assisti uma palestra sua e que eu adorei a sua fala, que você diz que nós somos feitos para dar certo, que Deus nos deu talento e um propósito para cada um de nós. Sim. Então, nós todos fomos feitos para dar certo. E que nós temos, então, o que a gente chama de potencial realizável. E o que vai fazer diferença entre aqueles que vão realizar esse potencial e aqueles que não vão é a questão da fuga, a questão do medo que paralisa, a questão da procrastinação, é a questão da vitimização. Sim. Né? E aí é o que a gente estava falando, todos nós temos um potencial que pode se realizar ou não, a depender dessas feridas, dessas dores que a gente teve aí na infância. E quando a gente identifica o que está nos paralisando e iniciamos esse processo de cura, a gente passa a precisar de outras pessoas, então, para nos ajudar. E aí você até já adiantou sobre esse assunto, sobre essa parte, que então a gente sempre precisa de alguém de fora, de um terapeuta, de um médico, de uma mentoria. A gente todos que se identificam nesse processo, com esse problema, precisam então de ajuda externa.
Sim, muito bacana. E outra coisa importante falar, Márcia, como cristã, eu trago a palavra do Senhor, eu busco muito, a minha mentoria tem um pilar que é a espiritualidade, não religiosidade. Religiosidade foi o homem que criou. Na minha mentoria eu tenho católicas, eu tenho espíritas, eu tenho ministras de Eucaristia, enfim, eu celebrei recentemente uma renovação de voz de uma amiga minha, doutora Adriana Treme, lá de Uberaba, que o sogro era ministro da Eucaristia, a cunhada era também, a família católica, ela é católica, mas ela falou, Fernanda, eu gosto do que você fala. Porque ninguém tá aqui para falar o que é, o que não é. Nós estamos aqui para amar, perdoar, aceitar e tentar ser melhor para as pessoas. Então, todo mundo precisa de ajuda. E o que eu digo é o seguinte, todo mundo precisa de Deus, mas nós precisamos de pessoas. Não adianta delegar só para Deus. Porque Deus quer que nós façamos a nossa parte. Sim. Tá? E nós somos imagem e semelhança dele. Todo mundo tem um dom, um propósito, um chamado. Imagina eu que nasci com o dom de ser uma psicóloga. Se eu conhecesse quem eu sou, se eu tivesse curado as minhas feridas antes, se eu tivesse passado por esse processo antes, eu teria feito escolhas mais assertivas. Eu já estaria cumprindo meu chamado, meu propósito há muito mais tempo. Eu tive uma carreira brilhante no lado corporativo. Eu ganhava prêmios como a melhor gerente, como a melhor vendedora, a melhor, né, modéstia à parte, mas sempre fui muito boa no que eu fiz. Mas eu fazia a coisa certa pela motivação errada. E tem uma diferença muito grande nisso. Fazer a coisa certa pela motivação errada. Então, tem muita gente fazendo a coisa certa pela motivação errada. Por qual o propósito do seu podcast? Você está fazendo algo certo. Mas qual é a sua motivação? Se for com todo respeito, mas qual é a sua motivação? É para agradar as pessoas? É para falar que você também está à frente do seu tempo? Ou é por uma missão? É por um propósito? É por um dom? É por uma vocação? Entende? Então eu fazia a coisa certa, vendia muito, era altamente produtiva, abri uma cooperativa por ano, levei muito negócio pro Cicoba, muito negócio pro banco, era referência. O presidente do banco foi meu padrinho de casamento, diretor do banco. Mas por quê? Não era meu chamado. Eu tenho um dom de falar, de conectar, de amar, sabe? De servir. Então, não vai adiantar a pessoa não entender, achar que tá tudo certo, fugir desse lugar. E talvez a dor é tão grande que você quer fugir desses lugares. E continua se auto-sabotando. E procrastina. A procrastinação, você vai ver hoje lá, é uma consequência da auto-sabotagem. E aí? Mas se você não quiser, acabou. Eu falo muito uma frase. Se você acredita que você pode, você pode. Mas se você acredita que você não pode, você não pode. E tá tudo bem. O que você decide acreditar hoje? Então precisa sim. Vai fazer uma terapia. Vai buscar uma ajuda, vai fazer uma mentoria. Eu sempre fui aquela mulher assim, vai ter um evento lá em Monte, eu quero ir. Vai ter uma conferência, eu quero ir. Nossa, esse livro aqui é ótimo, eu quero assistir. Buscando primeiro a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas ele vai acrescentar. Então buscava a Deus, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas eu quero viver meu propósito e meu chamado. Então eu buscava o quê? Conhecimento. Adiantava ficar lá falando, Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Mas não estar disponível. Não, eu me coloquei disponível, eu me coloquei à frente, eu me coloquei para aprender, eu me coloquei para servir, e aí as coisas vão acontecendo. Tem poder quem age. E age na velocidade certa, na intencionalidade certa. Eu sempre falo, seja intencional. Eu sempre falo, não seja interesseira, seja interessante. Interessante. Né? Muito bom. Bom, pessoal, e vocês aí de casa? Depois de tudo que nós falamos sobre autossabotagem, qual é o seu ponto de vista sobre esse assunto? Deixa aí para nós nos comentários. E você, Fernanda, depois, né, de tudo que nós conversamos, eu queria que você deixasse aí, nas suas considerações finais, uma mensagem para as pessoas que nesse momento, estando nos ouvindo, estão se identificando com as suas palavras, com a sua mensagem e com esse problema, com esse comportamento da autossabotagem. Olha só, Márcia, eu acredito que se você está ouvindo esse podcast aqui, tem um porquê. Nada é do nada. Então, se você ouviu tudo que eu falei aqui, fez sentido para você, movimente. Faça um movimento, porque a nossa cura, a nossa transformação começa com pequenos movimentos. Eu sempre falo essa frase. Uma decisão certa anula todas as outras decisões erradas. E quando você está movimentando, você está fazendo algo que vai em direção à sua transformação. Então não espere, não delegue o seu futuro, não dependa de algo ou de alguém. Tenha humildade para querer sim aprender, ser a sua melhor versão, mas faça o que você pode com o que você tem e onde você está.
Se você está procrastinando, se você sente que os seus resultados não estão como que você esperava, se você sente que a sua vida financeira não tá bacana, se você sente que no seu casamento você tá subtraindo a sua força, se você sente que tá traindo relacionamentos tóxicos, abusivos, se você sente que você está se vitimizando, contando uma história, levanta. Levanta e anda, porque talvez você vai andar caminhando, chorando, mas você vai voltar colhendo e sorrindo. Porque a Bíblia tem um versículo, Márcia, que eu gosto muito. Apóstolo Paulo falou o seguinte: não conformeis com esse tempo, mas seja transformados pela renovação da vossa mente. Olha só, inteligência emocional. A palavra de Deus não falou, seja transformado pelo lugar, pelo governo, pelo seu marido, pelas circunstâncias, mas seja transformados pela renovação da vossa mente. Porque tudo começa na sua mente. Você não é o que fizeram com você. Você é o que você decidiu a ser a partir do que fizeram com você. E aí você vai ser aquela pessoa curada, que curou, que se conheceu, que aprendeu, que se perdoou, que aceitou o pai, aceitou a mãe, perdoou, aceitou, você aprendeu e você decidiu. O que você decide hoje? Decida hoje, não espere. É hoje, para você levantar e buscar. Buscar como? Busque num livro. Busque, e hoje a gente tem tanto acesso, busque em uma mentoria. Busque em um ambiente, mude o seu ambiente, porque a ambiência muda tudo. Quais são as pessoas que você está ouvindo? Quais são as pessoas que têm sido referência na sua vida? Então busque vários recursos. Eu não tenho condições de pagar a mentoria da Fernanda, nem grupo, nem individual, essas mentorias têm um custo. Ok, tem muito conteúdo de graça no YouTube. Eu já fui muito abençoada com conteúdo de graça. Hoje eu já investi muito na minha formação, sim, mas tem muita coisa boa. Livro é algo tão barato e que muda a sua vida. Então leia esse livro, O Ciclo da Autossabotagem, assista esse filme, que eu deixo como indicação, né? Pais e Filhas, é um dos que eu indico. E seja você. Não se espelhe em ninguém, se espelhe em você, na força que está dentro de você, na mudança que está dentro dos seus pensamentos, que você vai alcançar tudo aquilo que você pensou e imaginou. Porque a Bíblia, Márcia, fala que Deus faz na nossa vida infinitamente mais de tudo que você pediu, pensou e imaginou. Então pense grande. Sonhar grande com sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande. Muito bem. Fernanda, foi um prazer te receber aqui. Estou muito feliz com esse nosso encontro. Sim. Que seja muitos encontros assim, porque obrigada. A Márcia foi um presente de Deus na minha vida, uma conexão maravilhosa, né? Tô muito feliz de estar aqui em Monte Carmelo com você, com tantas mulheres maravilhosas. Contem comigo. Márcia, você é uma mulher abençoada. Amém, obrigada. E você também é. Tô aqui te olhando e pensando, que pessoa de luz, que pessoa boa. Amém. Quanta coisa boa que foi pronunciado, foi dito, foi profetizada aqui hoje, sim, né? Nesse nosso bate-papo. Muito obrigada mesmo, de verdade. E vocês aí de casa, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no nosso canal, no endereço que aparece aqui na telinha. E acima de tudo, compartilhe esse conteúdo com pessoas que vocês que possam se beneficiar com ele. Tenho certeza que vocês têm amigos, amigas que podem estar passando por esse momento, por essa aflição. Compartilhe com eles, tenho certeza que vai fazer diferença na vida deles. Um beijo e até a próxima. Beijo!